Você já se sentiu à mercê das suas próprias emoções? Como se cada vento de raiva, cada suspiro de frustração fosse capaz de derrubar tudo o que você construiu até então. A verdade é que muitas vezes nossa maior limitação não vem das circunstâncias externas, mas do controle que não temos sobre nossos próprios pensamentos e sentimentos. A vida nos desafia com tempestades internas, raiva silenciosa, medo paralisante, solidão sufocante. O que fazer quando parece que essas emoções dominam sua mente e seu corpo, empurrando você para um abismo emocional do qual parece impossível escapar? A resposta, surpreendentemente, não está no controle das circunstâncias externas, mas na liberdade de dominar a si mesmo. E é aí que o estoicismo entra. Ele não promete uma vida sem problemas, mas oferece a chave para uma vida em que as tempestades internas não nos arrastam mais. Em vez disso, nos ensina a navegar por elas com serenidade, clareza e força interior. Neste vídeo, você descobrirá como os princípios estoicos podem transformar sua abordagem diante dos desafios da vida. A sabedoria de grandes filósofos, como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, vai além da teoria. Ela se torna uma prática cotidiana que lhe oferece poder sobre suas emoções, clareza diante do caos e, acima de tudo, uma mente inabalável. Fique comigo até o final, pois você aprenderá a transformar suas limitações em força. A verdadeira liberdade começa quando tomamos controle da nossa mente. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder os próximos vídeos que podem mudar a sua vida. E eu quero ouvir de você nos comentários. Qual é o maior desafio emocional que você enfrenta hoje? Escreva para nós, pois esta jornada é de todos nós. Primeiro princípio, o controle interno, a liberdade que você nunca imaginou. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por estímulos, pressões e expectativas. O trabalho, as relações pessoais, a sociedade em si, tudo nos exige algo e muitas vezes parece que estamos à mercê dessas forças externas. O que fazemos quando as coisas não saem como planejado? Quando somos desrespeitados, ignorados ou sentimos que estamos perdendo o controle sobre o que mais importa? É nesse momento de pressão que as emoções intensas podem assumir o comando. Raiva, frustração, tristeza. Mas e se eu te dissesse que mesmo diante de toda essa adversidade, você tem uma escolha? E se, ao invés de se entregar ao caos, você pudesse tomar as rédeas da sua mente, criar um espaço interno de calma e controle? Essa é a promessa do estoicismo. O primeiro princípio estoico que devemos entender é o controle interno. Sêneca, um dos maiores filósofos estoicos, já dizia: a felicidade não é algo pronto, ela vem de suas próprias ações. Mas, para agir com clareza e sabedoria, é necessário que tenhamos domínio sobre o que nos aflige. O verdadeiro poder não está no controle dos outros ou das situações, mas no domínio sobre nossos próprios pensamentos e emoções. Imaginemos uma cena cotidiana. Você está no trabalho, sobrecarregado com prazos apertados e um chefe exigente. De repente, um colega de trabalho faz uma observação crítica. O que acontece em sua mente? Um turbilhão de raiva, talvez? Ou um sentimento de impotência? É nesse exato momento que o controle interno entra em ação. Em vez de reagir impulsivamente, você dá um passo atrás, respira e se permite uma pausa. Não significa que a crítica não afeta você, mas você tem a capacidade de escolher sua resposta. Esse princípio não se trata de repressão, mas de autocontrole consciente. Ao reconhecermos que nossas emoções são respostas internas a fatores externos e não reações automáticas, começamos a entender que a verdadeira liberdade está em nossa capacidade de escolher como reagir.
Imagine agora que, em vez de ser consumido por suas emoções, você começa a observar suas reações de fora. Isso cria uma distância entre você e o evento externo, e essa distância é a chave para a paz interior. Como um filósofo moderno, você passa a se tornar um observador da sua mente e não mais um prisioneiro dela. Aplicação prática. Quando sentir uma raiva repentina ou frustração no trabalho, pare por um momento e respire. Pergunte a si mesmo: qual é a escolha que eu tenho aqui? Como eu posso responder de uma forma que me fortaleça e não me fragilize? Isso é prática estoica. Reflexão filosófica. Você percebe a diferença entre reagir impulsivamente e escolher a resposta? Como isso poderia mudar a sua vida no dia a dia? Segundo princípio, o mito da imunidade emocional, a sabedoria de aceitar a dor. Em nossa busca pela paz interior, muitos de nós caímos na armadilha de acreditar que devemos ser imunes às dificuldades emocionais. A cultura moderna nos ensina que precisamos estar sempre fortes, sem mostrar fraqueza ou vulnerabilidade. Mas, e se essa busca incessante pela imunidade emocional for, na verdade, o que nos enfraquece? O que aconteceria se, ao invés de negar a dor, aceitássemos ela como parte do processo de crescimento? O estoicismo nos ensina que a dor, seja ela física ou emocional, não é um inimigo a ser temido, mas uma oportunidade de transformação. Marco Aurélio, o imperador filósofo, dizia: a dor que você sente é uma oportunidade para se tornar mais forte. Para os estoicos, a dor é apenas um estímulo, um lembrete de que somos humanos e que, ao enfrentá-la com sabedoria, podemos nos libertar de sua escravidão. É como se estivéssemos sendo forjados no fogo da adversidade, como o ferro que se torna mais forte a cada batida do martelo. Quando resistimos à dor, nos tornamos escravos dela. Mas ao aceitá-la, nós nos tornamos mestres de nosso próprio destino. Vamos refletir sobre uma experiência comum. Você já teve um momento em que sentiu uma rejeição emocional? Talvez um amigo tenha te decepcionado, ou uma pessoa com quem você contava tenha te deixado para trás. Como reagimos a isso? O que sentimos por dentro? Em muitos casos, a dor é tão forte que a rejeição se torna uma ferida aberta que carregamos por muito tempo. Mas ao invés de resistir a essa dor, imagine se você pudesse aceitá-la como algo que faz parte do caminho. Não como um fardo, mas como uma lição. O que a dor dessa rejeição pode nos ensinar sobre nossa necessidade de desapego e sobre a importância de internalizar nossa autoestima sem depender da aprovação externa. Ao aceitar a dor, não estamos nos tornando mais fracos. Ao contrário, estamos nos tornando mais fortes, mais resilientes. O estoicismo não nos pede para ignorar a dor, mas para integrá-la à nossa jornada de crescimento. Isso nos torna mais sábios, mais centrados e mais em paz com as imperfeições da vida. Aplicação prática. Quando enfrentar uma dor emocional, como a rejeição ou a frustração, em vez de lutar contra ela, aceite-a. Pergunte-se: o que posso aprender com isso? Como posso me tornar mais forte com essa experiência? Esse exercício de aceitação transforma a dor em sabedoria. Reflexão filosófica. A dor que você sente hoje pode ser o catalisador para uma mudança profunda dentro de você. Como você pode reverter essa dor em poder pessoal? Terceiro princípio: o desapego. Liberte-se das correntes invisíveis. Vivemos em um mundo onde somos constantemente incentivados a ter mais bens materiais, mais reconhecimento, mais aceitação. Mas, paradoxalmente, quanto mais buscamos essas coisas, mais nos tornamos prisioneiros delas. Estamos sempre à procura da validação externa, e a sensação de controle parece fugir de nossas mãos, deixando-nos vazios.
O estoicismo nos oferece uma visão radicalmente diferente sobre o que é essencial. Para os estoicos, a verdadeira liberdade vem do desapego. Não se trata de abandonar as coisas materiais ou emocionais, mas de aprender a viver com elas sem permitir que nos controlem. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Imagine-se por um momento caminhando por uma floresta densa. À sua volta há árvores, pedras e raízes que podem fazer você tropeçar. Mas ao contrário de carregar uma mochila cheia de pedras, você aprendeu a andar leve. O desapego não significa que você abandona as árvores ou as raízes, mas que você não carrega mais o peso delas em suas costas. Você aprendeu a caminhar sem ser arrastado por tudo o que está ao seu redor. Essa metáfora pode ser aplicada à nossa vida cotidiana. Estamos tão acostumados a acumular preocupações, ressentimentos, desejos e expectativas que nos tornamos pesados, carregados, quase incapazes de andar. O desapego nos ensina a liberar essas cargas, a viver com mais leveza e clareza, sem que os elementos externos determinem nosso estado interior. Pense em algo que você tem dificuldade em deixar ir. Talvez um rancor antigo ou uma expectativa em relação a uma pessoa. O desapego não exige que você se torne insensível, mas que você entenda que não pode controlar os outros e que sua paz de espírito depende apenas de sua própria relação com essas coisas. Aplicação prática. Faça um exercício de desapego. Escolha algo que você tem dificuldade em soltar, seja um objeto, uma ideia ou um sentimento. E pergunte a si mesmo: por que estou tão apegado a isso? Como isso afeta minha paz? Liberte-se, nem que seja por um momento, e experimente o alívio. Reflexão filosófica. Quando você se desapega de algo, como você se sente? Será que você percebe que não precisa do controle para ser livre? E se a verdadeira paz de espírito não vem de ter, mas de ser? Quarto princípio: a resiliência estoica. Enfrente o caos com serenidade. Em um mundo cheio de incertezas e turbulências, a resiliência se torna uma habilidade essencial. Mas o que realmente significa ser resiliente? Para muitos, a resiliência é simplesmente a capacidade de se manter firme diante da adversidade. No entanto, o estoicismo oferece uma perspectiva mais profunda. Ser resiliente não é apenas suportar o peso das dificuldades, mas aprender a prosperar no meio delas. Os filósofos estoicos como Sêneca nos ensinam que a resiliência não vem da negação da dor, mas da aceitação consciente do que a vida nos oferece. Marco Aurélio, em seus escritos, afirma: a felicidade não depende de nós, mas a maneira como reagimos a ela, sim. Isso significa que a verdadeira resiliência está em nossa capacidade de ajustar nossa mente diante dos desafios. O que nos torna resilientes não é o que nos acontece, mas como decidimos responder a isso. Imagine um barco em alto mar. Ele não pode controlar as ondas que surgem, mas, se tiver um capitão sábio, pode navegar através delas. Da mesma forma, nossas vidas são navegadas por tempestades emocionais. O vento forte da raiva, as ondas altas da frustração, a neblina espessa da tristeza, todas essas são forças externas que tentam nos desestabilizar. Mas, com resiliência, podemos manter nosso curso, adaptando-nos às condições do mar, sem nos perdermos no caos. A resiliência estoica não exige que sejamos imunes ao sofrimento. Pelo contrário, ela nos ensina a enfrentar o sofrimento com clareza e serenidade, não permitindo que ele nos destrua, mas nos impulsione para o crescimento. Essa é a chave para enfrentar os desafios de maneira eficaz. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de saber que somos capazes de superá-las, desde que mantenhamos o controle de nossa mente. Aplicação prática.
quando enfrentar uma situação difícil, seja um estresse no trabalho ou um conflito pessoal, pratique a resiliência estoica. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como posso reagir de maneira que me fortaleça e não me enfraqueça? Mantenha o foco no que está sob seu controle, sua reação, seu pensamento e seu comportamento. Reflexão filosófica. Qual é a sua reação automática ao caos? Você se deixa consumir pelas emoções ou consegue encontrar serenidade mesmo no olho da tempestade? Quinto princípio: Memento Mori, o poder de lembrar da morte. A vida, embora rica e profunda, é também passageira. Com frequência, estamos tão imersos nas preocupações cotidianas que nos esquecemos de uma verdade inevitável. Nossa existência aqui é finita. A filosofia estoica, no entanto, nos oferece um conceito poderoso e profundamente transformador: Memento Mori, ou lembre-se da morte. Este ensinamento não é um convite ao medo ou à tristeza, mas uma chamada à consciência e ao despertar, para o valor de cada instante da nossa vida. Marco Aurélio, o imperador filósofo, compreendia profundamente a efemeridade da vida. Ele escreveu em suas meditações: a morte não é algo que acontece amanhã, está acontecendo agora. Essas palavras ecoam com uma verdade inescapável. O tempo está constantemente passando, e embora a morte seja uma realidade que muitos temem, o estoicismo nos ensina a aceitá-la como parte do fluxo natural da vida. Lembrar da morte não é, portanto, algo sombrio, mas algo que nos leva a uma vida mais plena e significativa. Quando pensamos na morte, começamos a perceber a impermanência de tudo o que nos cerca. Nossos objetos, nossas posses, até mesmo nossos relacionamentos, tudo isso um dia se desvanecerá. No entanto, há algo que podemos controlar: nossa virtude, nosso caráter, nossas ações e como decidimos viver no aqui e agora. O verdadeiro valor da vida, segundo os estoicos, não está no acúmulo de bens ou no reconhecimento de outros, mas no cultivo da virtude e na sabedoria de viver com propósito. Viver com a constante lembrança da morte não significa viver com medo. Pelo contrário, ela nos liberta do medo da vida, nos tira da inércia e nos impulsiona para a ação. Quando lembramos que a morte é inevitável, a pressão das pequenas dificuldades do dia a dia começa a perder seu poder sobre nós. As tensões do trabalho, os desentendimentos nas relações pessoais, as frustrações temporárias, tudo isso começa a parecer insignificante diante da grandiosidade do tempo e do universo. A verdadeira liberdade vem de aceitar essa verdade sem resistência. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembrou que não é o que acontece conosco, mas como reagimos ao que acontece conosco que molda nossa vida. Quando somos confrontados com a morte, nos tornamos mais conscientes da vida. E ao sermos mais conscientes, começamos a viver de maneira mais alinhada com o que é realmente importante. Imagina agora que você tivesse apenas 24 horas para viver. Como você passaria esse tempo? Quais seriam suas prioridades? Se a morte estivesse à sua porta, você se arrependeria de não ter feito algo que realmente quisesse? Esse tipo de reflexão é o que o Memento Mori nos oferece: a oportunidade de dar valor a cada momento. Ele nos força a olhar para dentro e perguntar: estou vivendo de maneira plena e autêntica? Estou desperdiçando meu tempo em preocupações desnecessárias? Não se trata de viver com medo da morte, mas de viver com mais presença, mais intensidade e mais gratidão pelo simples fato de estarmos vivos. O verdadeiro exercício estoico não é negar a morte, mas aceitá-la como parte do ciclo natural. Isso nos ajuda a tomar decisões mais sábias, mais corajosas, mais alinhadas com nossos valores mais profundos.
A morte, portanto, não deve ser vista como uma ameaça, mas como um lembrete constante de que o presente é tudo o que realmente possuímos. A morte é um convite para vivermos com mais consciência, para estarmos mais presentes em nossos relacionamentos, mais focados em nossas ações, mais decididos a buscar a verdadeira paz interior. Assim, ao invés de viver em negação ou medo, podemos aprender a viver com gratidão e propósito, sabendo que o tempo é limitado, mas que o impacto que deixamos no mundo é eterno. Aplicação prática. Para aplicar o conceito de memento mori em sua vida, reserve um momento todos os dias para refletir sobre a transitoriedade da vida. Pergunte-se: se eu soubesse que não tenho muito tempo, como gostaria de passar meu tempo hoje? Use essa reflexão para orientar suas decisões e priorizar o que realmente importa, deixando para trás o que é supérfluo. Reflexão filosófica. O que você faria de diferente se soubesse que a morte é uma certeza iminente? Como a aceitação dessa verdade poderia liberar você para viver de maneira mais autêntica e com mais propósito? Em um mundo cheio de incertezas e turbulências, a resiliência se torna uma habilidade essencial. Mas o que realmente significa ser resiliente? Para muitos, a resiliência é simplesmente a capacidade de se manter firme diante da adversidade. No entanto, o estoicismo oferece uma perspectiva mais profunda. Ser resiliente não é apenas suportar o peso das dificuldades, mas aprender a prosperar no meio delas. Os filósofos estoicos, como Sêneca, nos ensinam que a resiliência não vem da negação da dor, mas da aceitação consciente do que a vida nos oferece. Marco Aurélio, em seus escritos, afirma: a felicidade não depende de nós, mas a maneira como reagimos a ela, sim. Isso significa que a verdadeira resiliência está em nossa capacidade de ajustar nossa mente diante dos desafios. O que nos torna resilientes não é o que nos acontece, mas como decidimos responder a isso. Imagine um barco em alto mar. Ele não pode controlar as ondas que surgem, mas se tiver um capitão sábio, pode navegar através delas. Da mesma forma, nossas vidas são navegadas por tempestades emocionais. O vento forte da raiva, as ondas altas da frustração, a neblina espessa da tristeza, todas essas são forças externas que tentam nos desestabilizar. Mas, com resiliência, podemos manter nosso curso, adaptando-nos às condições do mar, sem nos perdermos no caos. A resiliência estoica não exige que sejamos imunes ao sofrimento. Pelo contrário, ela nos ensina a enfrentar o sofrimento com clareza e serenidade, não permitindo que ele nos destrua, mas nos impulsione para o crescimento. Essa é a chave para enfrentar os desafios de maneira eficaz. Não se trata de ignorar as dificuldades, mas de saber que somos capazes de superá-las, desde que mantenhamos o controle de nossa mente. Aplicação prática. Quando enfrentar uma situação difícil, seja um estresse no trabalho ou um conflito pessoal, pratique a resiliência estoica. Respire fundo e pergunte a si mesmo: como posso reagir de maneira que me fortaleça e não me enfraqueça? Mantenha o foco no que está sob seu controle, sua reação, seu pensamento e seu comportamento. Reflexão filosófica. Qual é a sua reação automática ao caos? Você se deixa consumir pelas emoções ou consegue encontrar serenidade mesmo no olho da tempestade? Agora que você teve a oportunidade de refletir sobre a morte e o valor do tempo, é o momento de dar um passo mais profundo em sua jornada de transformação. O que você fará com o tempo que tem? Cada escolha que você faz hoje molda o seu amanhã. Se este vídeo tocou algo dentro de você e você está pronto para aplicar a sabedoria estoica na sua vida, não deixe essa oportunidade passar.
Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para garantir que você não perca os próximos vídeos que irão ajudá-lo a dominar sua mente e viver com mais propósito. Deixe seu like como um símbolo do compromisso que você assume com sua própria evolução. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa verdade, pois a sabedoria estoica não é algo que deve ser mantido em segredo, é algo que deve ser vivido e compartilhado. Agora, nos comentários, escreva a frase: "O tempo que eu tenho é a minha verdadeira liberdade." Vamos criar uma comunidade que se desafia a viver com mais intensidade e significado. Compartilhe sua verdade e inspire os outros a fazer o mesmo. Sexto princípio: a virtude estoica. O verdadeiro poder está em ser. Em um mundo onde o sucesso é frequentemente medido pelo que possuímos, pelo status que alcançamos ou pelos aplausos que recebemos, o estoicismo nos apresenta uma definição radicalmente diferente de poder. O verdadeiro poder está na virtude. Para os filósofos estoicos, ser uma pessoa virtuosa, agir com sabedoria, coragem, justiça e moderação, é o maior triunfo que podemos alcançar. Este é o único poder que ninguém pode nos tirar, pois ele está dentro de nós, e não nas coisas externas. A virtude não é uma abstração distante ou um ideal inatingível, mas algo que podemos aplicar em nossa vida diária. Epicteto, que vivenciou em sua própria vida a escravidão e a adversidade, acreditava que a verdadeira liberdade vinha da capacidade de agir corretamente diante das circunstâncias, independentemente de quão difíceis ou desconcertantes elas fossem. Não é a situação que define quem você é, mas como você escolhe reagir a ela, ele nos ensinava. Agora, imagine-se diante de uma situação difícil, talvez uma discussão com um amigo, um erro cometido no trabalho ou uma crítica injusta de alguém. A maioria de nós, em um momento de frustração, reage impulsivamente, se deixando dominar pela emoção. Mas o verdadeiro estoico, ao ser desafiado, escolhe agir com virtude. Ele escolhe a sabedoria em vez da raiva, a moderação em vez da excessiva reação emocional, a justiça em vez da vingança e a coragem de manter sua integridade diante da adversidade. Em vez de ser refém das circunstâncias, ele usa essas situações como oportunidades de crescimento e aprimoramento pessoal. O estoicismo nos desafia a lembrar que nossa verdadeira força não está no que podemos controlar no mundo exterior, mas na nossa capacidade de controlar como reagimos e como nos comportamos. Essa busca pela virtude é contínua. O estoicismo nos ensina que a virtude não é uma qualidade que simplesmente possuímos, mas algo que devemos praticar e cultivar a cada dia. Ser virtuoso não significa ser perfeito, mas sim estar disposto a aprender com nossos erros e aprimorar nossas ações e intenções. Aplicação prática. Em situações do dia a dia, quando se sentir tentado a reagir impulsivamente, pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual virtude eu posso aplicar aqui? Como posso agir com sabedoria, coragem e justiça? Esse simples exercício pode transformar seu comportamento e, com o tempo, ajudá-lo a criar uma vida mais equilibrada e virtuosa. Reflexão filosófica. Quando você pensa em virtude, o que vem à sua mente? Como a prática da virtude pode transformar suas interações e escolhas diárias? Quais virtudes você precisa cultivar mais intensamente em sua vida? Sétimo princípio: a serenidade interior. Encontrando paz no caos. A serenidade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de encontrar paz mesmo quando o mundo ao seu redor parece estar em frangalhos. Vivemos em um universo dinâmico,
cheio de incertezas e turbulências, mas o estoicismo nos ensina que a verdadeira paz não vem da ausência de caos, mas da presença inabalável diante dele. Epicteto dizia: o que atormenta os homens não são as coisas, mas as opiniões que eles têm sobre as coisas. Essa afirmação revela um princípio fundamental do estoicismo. A serenidade não depende do que nos acontece, mas da maneira como interpretamos o que nos acontece. Quando enfrentamos dificuldades, nosso maior desafio não é o problema em si, mas como reagimos emocionalmente a ele. Imaginemos uma situação cotidiana. Você está no trânsito, atrasado para um compromisso importante. O caos começa a se formar. O estresse aumenta, sua respiração acelera, sua paciência começa a se esgotar. Nesse momento você tem uma escolha: se deixar consumir pela raiva ou praticar a serenidade. O estoicismo nos ensina que quando estamos no controle de nossas emoções, temos a capacidade de transformar a adversidade em uma oportunidade para fortalecer nossa mente. Quando praticamos a serenidade, não estamos ignorando o caos ou tentando escapar dele. Estamos simplesmente mudando nossa percepção do que está acontecendo ao nosso redor. Ao invés de lutar contra a situação, aceitamos que ela faz parte do fluxo da vida e que, no final das contas, não podemos controlar o trânsito, mas podemos controlar como reagimos a ele. Esse é o poder da serenidade, a capacidade de encontrar paz dentro de si mesmo, independentemente das circunstâncias externas. A serenidade não é uma característica passiva ou resignada, mas uma força ativa. Ela exige prática constante e disciplina emocional. Cada momento de calma diante do caos é uma vitória sobre a instabilidade emocional. E é essa serenidade que nos dá força para enfrentar o que quer que a vida nos apresente. Aplicação prática. Sempre que sentir que as emoções estão tomando conta de você, pratique a serenidade. Respire profundamente e, em vez de reagir imediatamente, faça uma pausa. Pergunte a si mesmo: isso está fora do meu controle? Como posso reagir de maneira a manter minha paz interior? Esse simples ato de pausa pode mudar sua perspectiva e permitir que você lide com os desafios de forma mais equilibrada. Reflexão filosófica. O que acontece dentro de você quando o caos ao redor cresce? Como você pode cultivar mais serenidade em sua vida cotidiana, independentemente do que acontece fora de você? Ofos estoicos. Ser uma pessoa virtuosa, agir com sabedoria, coragem, justiça e moderação é o maior triunfo que podemos alcançar. Este é o único poder que ninguém pode nos tirar, pois ele está dentro de nós e não nas coisas externas. A virtude não é uma abstração distante ou um ideal inatingível, mas algo que podemos aplicar em nossa vida diária. Epicteto, que vivenciou em sua própria vida a escravidão e a adversidade, acreditava que a verdadeira liberdade vinha da capacidade de agir corretamente diante das circunstâncias, independentemente de quão difíceis ou desconcertantes elas fossem. Não é a situação que define quem você é, mas como você escolhe reagir a ela, ele nos ensinava. Agora, imagine-se diante de uma situação difícil. Talvez uma discussão com um amigo, um erro cometido no trabalho ou uma crítica injusta de alguém. A maioria de nós, em um momento de frustração, reage impulsivamente, se deixando dominar pela emoção. Mas o verdadeiro estoico, ao ser desafiado, escolhe agir com virtude. Ele escolhe a sabedoria em vez da raiva, a moderação em vez da excessiva reação emocional, a justiça em vez da vingança e a coragem de manter sua integridade diante da adversidade. Em vez de ser refém das circunstâncias, ele usa essas situações como oportunidades de crescimento e aprimoramento pessoal. O estoicismo nos desafia a lembrar que nossa verdadeira força
não está no que podemos controlar no mundo exterior, mas na nossa capacidade de controlar como reagimos e como nos comportamos. Essa busca pela virtude é contínua. O estoicismo nos ensina que a virtude não é uma qualidade que simplesmente possuímos, mas algo que devemos praticar e cultivar a cada dia. Ser virtuoso não significa ser perfeito, mas sim estar disposto a aprender com nossos erros e aprimorar nossas ações e intenções. Aplicação prática. Em situações do dia a dia, quando se sentir tentado a reagir impulsivamente, pare por um momento e pergunte a si mesmo: qual virtude eu posso aplicar aqui? Como posso agir com sabedoria, coragem e justiça? Esse simples exercício pode transformar seu comportamento e, com o tempo, ajudá-lo a criar uma vida mais equilibrada e virtuosa. Reflexão filosófica. Quando você pensa em virtude, o que vem à sua mente? Como a prática da virtude pode transformar suas interações e escolhas diárias? Quais virtudes você precisa cultivar mais intensamente em sua vida? Oitavo princípio: o autoconhecimento, o caminho para a verdadeira liberdade. Muitas vezes, buscamos respostas no mundo externo, esperando que as circunstâncias se alinhem para que possamos finalmente alcançar a paz e a felicidade. No entanto, o verdadeiro caminho para a liberdade não está fora de nós, mas dentro de nós. O autoconhecimento é a chave que desbloqueia a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem realmente somos, sem as máscaras impostas pela sociedade ou pelas expectativas dos outros. O estoicismo nos ensina que, para alcançarmos a verdadeira liberdade, precisamos primeiro entender quem somos e o que queremos. Epicteto, mais uma vez, nos lembra: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece com você. Esse ensinamento nos convida a olhar para dentro e examinar nossas próprias crenças, medos e reações. Somente quando entendemos nossa própria mente, podemos começar a tomar decisões mais conscientes e alinhadas com nossos verdadeiros valores. Autoconhecimento não significa apenas refletir sobre quem somos, mas também compreender os mecanismos mentais que nos guiam, nossos padrões de pensamento, nossos impulsos e nossas emoções. Ao nos tornarmos mais conscientes desses padrões, adquirimos o poder de escolher nossas ações de maneira mais alinhada com a razão e com os princípios que desejamos cultivar. Imagine que você está em uma situação de estresse. Você começa a se sentir pressionado, impaciente, talvez até com raiva. O que acontece normalmente? Você reage automaticamente, sem refletir. Agora, imagine que você tem o autoconhecimento suficiente para perceber esses sinais internos. Em vez de reagir impulsivamente, você se permite um momento para observar seus próprios pensamentos e sentimentos. Você se pergunta: por que estou sentindo isso? O que está por trás dessa reação? Esse momento de pausa é o que nos permite transformar a reação automática em uma ação consciente. O autoconhecimento também nos ensina a aceitar nossas limitações e a superar nossas fraquezas com paciência e dedicação. Em vez de lutar contra nossas imperfeições, podemos usá-las como pontos de partida para o crescimento e a transformação. Ao entender nossas falhas, podemos começar a trabalhar para superá-las de maneira gradual. E esse processo de evolução constante é o que nos permite alcançar uma verdadeira liberdade interior. Aplicação prática. Comece uma prática diária de introspecção. Dedique alguns minutos para refletir sobre as suas emoções e ações do dia. Pergunte-se: o que estou sentindo agora? Por que estou sentindo isso? Como posso reagir de maneira mais alinhada com a minha verdade? Esse simples exercício de autoconhecimento diário ajudará a transformar suas reações automáticas em escolhas mais conscientes e fundamentadas.
Reflexão filosófica. O autoconhecimento é a chave para a verdadeira liberdade. Quando você se olha no espelho, consegue ver quem realmente é. Quais padrões você percebe em si mesmo que ainda precisa entender e transformar? Nono princípio: o poder do presente, o agora como o único tempo verdadeiro. A maioria de nós vive em um estado constante de desejo ou arrependimento. Estamos sempre pensando no que aconteceu no passado ou no que ainda está por vir. Mas a filosofia estoica nos ensina uma verdade simples, mas poderosa. O único tempo sobre o qual realmente temos controle é o agora. Muitas vezes, nossa mente se perde em pensamentos sobre o que não deu certo no passado ou nas preocupações sobre o futuro. Porém, o passado já passou e o futuro é incerto. O que realmente importa é o presente, o momento que estamos vivendo agora. Marco Aurélio, em suas meditações, diz: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Realmente, não há nada de bom ou de ruim no que acontece, a não ser pelo que você pensa sobre isso. Essa declaração nos lembra de que, embora não possamos controlar tudo o que acontece em nossa vida, podemos controlar como escolhemos viver o momento presente. O presente é onde está o poder de transformação. Cada momento é uma oportunidade para escolher nossas reações, nossos pensamentos e nossas ações. Quando estamos totalmente imersos no momento presente, sem a ansiedade pelo que virá ou o arrependimento pelo que passou, somos capazes de agir com sabedoria e controle emocional. A prática de viver no agora nos ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade, pois ao focarmos nossa energia no presente, deixamos de lado as tensões do passado e do futuro. Imagine por um momento que você está em uma reunião importante. Sua mente começa a se dispersar. Você começa a se preocupar com o que pode acontecer, o que os outros vão pensar ou como as coisas podem sair erradas. Nesse momento, a filosofia estoica oferece um simples, mas poderoso lembrete. Fique no agora. Ao invés de se perder em uma espiral de pensamentos e emoções, volte sua atenção para o momento presente. O que você pode fazer agora para agir com clareza? Quais são as escolhas que você pode fazer nesse exato momento para agir de forma mais alinhada com seus valores? Ao praticar o poder do presente, não só ganhamos mais controle sobre nossas reações, mas também conseguimos viver com mais propósito e plenitude. A vida é feita de momentos e cada um deles é uma oportunidade de criar algo significativo. Aplicação prática. Sempre que perceber que está perdido em preocupações sobre o futuro ou remorsos do passado, respire profundamente e traga sua atenção para o agora. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer neste momento para agir de acordo com o que é mais importante para mim? Este exercício constante ajudará a cultivar uma vida mais focada e tranquila. Reflexão filosófica. Quando você está no presente, você se sente mais livre ou mais preso aos seus pensamentos? Como você pode se tornar mais consciente de sua atenção e redirecioná-la para o agora? 10º princípio: o legado estoico, o impacto de viver com sabedoria. Quando olhamos para a vida, muitas vezes somos tomados pela dúvida: o que estamos realmente deixando para trás? O que, de fato, é duradouro e o que é efêmero? A resposta para essas perguntas, segundo o estoicismo, está em nossa virtude e no impacto que ela causa no mundo ao nosso redor. O verdadeiro legado não é o que acumulamos ou o reconhecimento que recebemos, mas a maneira como vivemos e como tratamos os outros. Os grandes filósofos estoicos, como Sêneca, Marco Aurélio e Epicteto, não buscavam a fama ou a riqueza. Seu
Legado estava em sua sabedoria e na forma como viviam de acordo com ela. Para os estoicos, a verdadeira grandeza não vem do que deixamos materialmente, mas da qualidade moral e ética que aplicamos a cada momento de nossa vida. Marco Aurélio, em suas meditações, nos lembra que devemos viver como se cada dia fosse o último. A morte sorri para todos nós. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Essa perspectiva nos desafia a pensar: qual é o impacto de nossas ações diárias no mundo e nas pessoas ao nosso redor? Quando vivemos com sabedoria e virtude, nossas ações se tornam sementes de mudança. Podemos influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, não por palavras grandiosas ou gestos heróicos, mas por pequenas ações cotidianas baseadas em respeito, empatia, justiça e sabedoria. Imagine um simples ato de bondade em seu dia a dia, uma palavra de incentivo a um colega de trabalho, um gesto de ajuda a um amigo ou uma decisão que reflete seu compromisso com a ética. Essas ações, muitas vezes invisíveis, são as que formam o nosso verdadeiro legado. Elas não estão nas coisas que deixamos para trás, mas nas vidas que tocamos e nos corações que aquecemos. Viver com sabedoria e aplicar os princípios estoicos não é um esforço egoísta, mas um esforço coletivo. O estoicismo nos ensina que a verdadeira felicidade não é individual, mas compartilhada. Quando somos justos, sábios e corajosos, criamos um ambiente de paz e harmonia ao nosso redor. E é isso que realmente perdura. Aplicação prática. Pergunte a si mesmo: o que eu quero deixar como legado? Como posso agir hoje para viver de acordo com os meus valores e deixar um impacto positivo no mundo ao meu redor? O impacto de nossas ações pode ser sutil, mas é profundo. Reflexão filosófica. O que significa para você deixar um legado? Como você pode viver de maneira que seus valores e sua sabedoria tenham um impacto duradouro, mesmo nas menores ações do dia a dia? A jornada estoica, a transformação que começa dentro de você. Verdade é simples, mas profunda. O mundo exterior pode ser imprevisível, desafiador e muitas vezes caótico, mas o que realmente importa é como escolhemos reagir a tudo isso. O estoicismo não nos promete uma vida sem dor ou sofrimento, mas nos ensina a dominar nossa mente e transformar nossos desafios internos em força e sabedoria. A filosofia estoica nos lembra que, ao tomarmos controle sobre nossas emoções e nossas ações, ganhamos uma liberdade que vai além de qualquer circunstância externa. Ao longo deste vídeo, exploramos os princípios fundamentais do estoicismo: o controle interno, o desapego, a resiliência, o autoconhecimento, a serenidade, o poder do presente e o legado de viver com virtude. Cada um desses princípios não é apenas uma teoria distante, mas uma prática diária que pode transformar radicalmente a forma como lidamos com a vida. Mas, lembre-se, isto não é apenas sobre aprender conceitos filosóficos, é sobre aplicá-los, sobre tomar a decisão de viver de forma mais consciente e alinhada com seus valores. A verdadeira transformação não acontece ao ler sobre filosofia, mas ao viver a filosofia. O estoicismo é uma prática contínua de autodescoberta e de ação. Cada pequeno passo que damos na direção do autocontrole, da sabedoria e da serenidade nos aproxima da vida que desejamos. Agora, a escolha está em suas mãos. O que você fará com essa sabedoria que agora carrega? Como você escolherá reagir ao caos ao seu redor? Como vai usar cada momento do seu dia para ser mais sábio, mais virtuoso, mais presente? O que será do seu legado? Se você está pronto para continuar essa jornada de transformação, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Cada vídeo será uma oportunidade de refletir, aprender
e, acima de tudo, agir. Compartilhe esse vídeo com aqueles que também precisam dessa sabedoria. E vamos juntos construir uma comunidade mais forte, mais sábia e mais centrada. Nos comentários, escreva: eu escolho viver com sabedoria. Porque a transformação começa agora, e ela começa com a escolha de cada um de nós. Vamos seguir essa jornada juntos, com serenidade, coragem e virtude.